Olá, sou Alexandra Lamin, sou professora de legislação imobiliária e sou corretora de imóveis. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. O que é a uso capião familiar ou conjugal? O que acontece? Nós estudamos já nas aulas passadas sobre a uso capião, estudamos que ela possui espécies, né? E uma das espécies é justamente essa que é pouco conhecida, que é a familiar ou conjugal. O que ela significa? É muito tranquilo saber pelo seguinte, no artigo 9º da Lei 10.406, vocês podem ver que toda aula eu falo do Código Civil. Ele passou a vigorar como sendo uma espécie de aquisição da propriedade que foi criada no Brasil pela Lei 12.424 de 2011. Essa lei, ela fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que ele incluiu no artigo 1240-A do Código Civil? A letra do artigo, ele já diz o seguinte, bem claro a explicação. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano próprio de até 250 metros quadrado, cuja propriedade dividida com seu ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou para sua família, terá adquirido domínio integral desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Gente, é muito simples essa explicação. Esse artigo ele já deixa bem claro que existe um prazo, que é 2 anos, que a pessoa que ficar naquele imóvel, ele tem que ficar ininterruptamente, ele não pode sair do imóvel, eu vou ficar um tempo, depois eu vou mudar. Não, ele vai ter que ficar ininterruptamente, ele tem que ter uma metragem específica para poder usucarpiar aquele imóvel, que é 250 metros quadrados. O que ficar no lar vai ter que comprovar que aquela propriedade ela é para o seu sustento, no caso é uma propriedade de fato familiar, e ela vai ter que ser o quê? Essa pessoa não poderá ter nenhum imóvel registrado, seja ele rural ou urbano, em seu nome. Ou seja, ele não poderá ser proprietário de nenhum outro imóvel. O que é interessante saber? Que esse artigo ele está bem claro essas possibilidades. Claro que para que seja feito realmente seja feito esse processo ou esse procedimento sobre a uso capião, nós temos que levar em consideração que ela pode ser feita judicial e extrajudicial, como aprendemos nas aulas anteriores. E para que ocorra, seja uma ou outra, o primeiro passo é a busca. Se aqui está dizendo que o ex-cônjuge abandonou o lar, não é pura e simplesmente quem ficou dizer fulano de tal foi embora, sumiu no mundo, não tem notícia. Então, tem que ser feito todo um processo, tem que ser feito toda uma busca e que de fato seja comprovado esse abandono. Aí nós já vamos puxar outros institutos, como por exemplo a questão das verificações de morte presumida. Então tem várias verificações. E além dessas verificações de quem sumiu, de quem abandonou, ainda vai ter que ter as verificações também de quem está ficando, principalmente a comprovação de não possuir nenhum imóvel no nome. Então essa aula ela está sendo bem sucinta, bem claro essa explicação. Por quê? Porque aqui tudo que é complexo no direito, tudo que subjetivar, tudo que complicar, nós vamos precisar recorrer à seara jurídica. Então o corretor de imóvel ele tem que ter essa questão conceitual ampla e saber até onde o papel dele é válido. Então, numa captação, numa intermediação que ele recebeu um cliente e que esse cliente está passando por essa situação e ainda não saiu a sentença, ainda não foi comprovado, então o corretor ele precisa ter ciência de que é possível aquela pessoa, naquela posse prolongada, se tornar proprietário, certo? Que a uso capião nada mais é do que uma posse prolongada, seguindo todos os requisitos da posse. Ela não pode ser precária, não pode ser clandestina, enfim, são vários requisitos que a posse diz, com o intuito de
conseguir legalmente o domínio próprio, ou seja, se tornar proprietário daquele bem, ok? Então, não esqueçam de curtir, né, a nossa aula, o nosso canal Sala de Aula, para que ele possa estar sempre atualizado.